Então, aqui as coisas começam a ficar interessantes. Eu tenho que coletar um número e fazer a conversão dele para binário, octal ou decimal, dependendo da escolha do usuário. Então, eu tenho que dar um jeito de coletar um input para a base de conversão e tal, tal, tal. E aí ele sugeriu para selecionar com 1, 2 e 3, né? O tipo da base de conversão. Mais para frente, nos outros exercícios que eu fiz com texto mesmo, porque eu achei que eu queria me desafiar, só isso. Não tinha nenhum porquê, na verdade. Eu poderia ter feito com 1, 2 e 3 nos outros exercícios também, mas eu queria ser diferentão. Aí, vamos lá. Primeiro eu coleto o número candidato, certo? Que o candidato, no caso, é o número que vai ser convertido. E eu salvei ele na variável num, certo? Num inteiro, input, digite qualquer número inteiro para poder fazer a conversão. Base de coleta. Na verdade, eu não sei se era o número inteiro, eu anotei no meu caderno que tinha que ser número inteiro, por isso que eu defini a variável como inteiro, mas eu não sei por que não poderia ser um float, por exemplo. Mas vamos lá, base de coleta. Aí print 1 binário, 2 octal, 3 hexadecimal. E aí ele primeiro printa isso daqui para poder mostrar as opções para o usuário, depois ele coleta, ele salva na variável base, que é a base de conversão, int input, qual o valor da conversão, certo? Aí aqui ele já verifica se a base do cálculo é válida, então ele está verificando aqui se o valor que foi coletado na base é menor que 1 ou se ele é maior que 3. Se ele for maior que 1, menor que 3, a opção é inválida, então ele volta e pergunta de novo, ele entra num loop e ele pergunta de novo para o usuário, dando a mensagem valor inválido, digite um valor válido para a seleção de base, certo? A gente vê isso daqui a pouco. E aqui ele realmente faz escolher o valor que vai ser exibido, e o próprio Python tem as funções nativas de conversão de base. Então, primeiro eu salvei nas suas respectivas variáveis. Não, eu acho que não precisava fazer isso, eu só fiz isso para poder me organizar mentalmente. Então eu verifico se a base é igual a 1, se a base é igual a 2 ou não, né? Porque como eu já fiz a validação em cima, eu poderia deixar um else aqui, mas eu fiz do jeito que está aqui em cima, porque aí ele já pergunta de novo, eu não preciso reiniciar a execução do programa. Então só tem as três opções, né? Então 1, 2 ou else, né? Que no caso é se ele escolher 3. Então, se ele escolher 1, ele vai converter para binário. Então, eu tenho binário igual a binNum, que ou seja, binNum é a função binário, né, para converter. E aí, print o valor em binário é vral e format binário dois pontos. Esses dois pontos aqui foi uma sugestão dele na correção do exercício. Originalmente não tinha esse dois pontos aqui. Esses dois pontos quando a gente for estudar fatiamento, basicamente para cada variável ele vai indexar os caracteres individualmente. Então, se eu tenho uma frase tipo, sei lá, gu, que são duas letras, certo? Ele vai indexar o G como 0 e o U como 1. Então são, né, 0 e 1. Ele começa a contagem a partir do 0. Então aqui basicamente ele está tirando os dois primeiros, né, o 0 e o 1. Ele vai exibir a resposta a partir do terceiro caractere para frente. Por que eu faço isso? Porque quando ele faz a conversão, ele coloca um prefixo no número convertido. Então, para binário ele aparece 0B e o número em binário, para octal ele aparece 0O e o número em binário, e para hexadecimal ele aparece 0H e o número em hexadecimal. Então, para retirar esse prefixo que ele coloca, eu adicionei isso aqui. Enfim, é uma firula, não precisava, mas como é para leitura humana, eu acho que realmente faz sentido colocar isso aqui. E aí ele escolhe o valor exato. Então eu dou play aqui, digite qualquer número inteiro, eu vou colocar 10. Binário, então 10 em binário é 10, 10. Se eu colocar 10 e colocar em octal, 10 em octal é 10 em octal é 12. Eu não sei o que é octal, tá? Hexadecimal eu sei porque mexe com cor e que vai, né, os algarismos em vez de ir de 0 a 9, eles vão de 0 a F, então ele vai de 0 a 9, A, B, C, D, E, F, e aí a gente tem
16 números dentro de uma cadeia. Mas enfim, não sei o que é octal. É um número com base 8? E aí o 10, na verdade, ele seria o 12º número, mas aí 12º e seria o número 1, 2 no caso, né? Em vez de... É isso, né? Faz sentido? Enfim. Número inteiro 10, hexadecimal. Não apareceu o hexadec. Por que não apareceu? Não existe 10 em hexadecimal? Existe 10 em hexadecimal. O valor é A. Eu achei que ele não tinha calculado, mano. Óbvio que calculou. O valor é A, porque, como eu disse, ele vai de 0 a F. Então, em vez de reutilizar os algarismos para fazer o 10, ele tem um algarismo só pro 10. E é isso. E aí, se eu escolher uma opção inválida, como eu disse, se eu colocar 0, por exemplo... Não. Caralho. Ó, mesmo exemplo, tá? Só para manter igual. Mesmo exemplo, 10, e se eu escolher a opção de conversão 0, ele entra no loop, valor inválido, digito o valor válido, eu posso digitar quantas vezes eu quiser. E ele já me pergunta de novo. Aí quando eu escolho uma opção que é válida, ele segue o programa. Basicamente é isso. Esse foi o exercício 37, as coisas começaram a ficar legais, mas vai ficar mais legal. Galera, aviso rápido, eu abri um perfil no GitLab, então se você quiser vir e ver as minhas soluções, eu tenho aqui um projetinho do GitLab, né, resolvendo os desafios de Python do curso em vídeo. Tem todos os desafios aqui, até os que eu não fiz vídeo ainda. Mais tarde eu pretendo fazer uns vídeos voltando e resolvendo os desafios de novo, ou só voltando e mostrando as soluções dos primeiros desafios e tal. Porque eu não gravei desde o começo, né? Mas enfim. Mas tá lá, tudo até o desafio 45 agora, mas conforme eu for fazendo, eu vou dando push aqui e ele vai atualizando vocês, certo? Então, é isso.